Bom dia. Cadê o povo? Meu povo tá dormindo. Todo mundo cansado da praia. Não sei se a internet aqui é boa. Que a gente viajou. Tá em outro lugar. Não tá em casa não. Cadê esse povo? Bom dia, Lu. Aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tô sozinho aqui. A gente veio pra Guarapari. A internet nem é muito boa aqui. Vou torcer pra não travar o negócio. E a galera ontem a gente ficou o dia inteiro na praia e tá todo mundo com sono. Todo mundo cansado. A gente ficou das 8 da manhã até as 6 da tarde. Um recorde na praia. A Andrea foi viajar? Ainda não. Ainda não. Então vamos lá. Vou abrir aqui e a gente começa. Papai do céu, obrigado por mais um dia, Pai. Obrigado por ter nos trazido em segurança e peço que nos leve em segurança para casa hoje. Dirija por nós essa estrada, Pai. E que permaneça conosco hoje e sempre. Que seja a sua voz, seja a sua palavra na nossa boca. Né? Que o Espírito Santo nos governe nossas emoções, nossa mente, a nossa alma, nosso corpo e abençoe essa família imensa da Andréia, leve e a traga em segurança, Pai. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Alguém quer ler aí, gente? Pra eu não fazer muito barulho aqui. Bom dia, Mari. Eu leio. Vamos lá. A astúcia de José para deter seus irmãos. E deu o homem o que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos desses varões, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do saco, e o copo de prata, fora na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se esses varões, eles com os seus jumentos, saindo eles da cidade e não se havendo ainda distância. Disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-os, lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo porque bebê meu senhor, e em que ele bem adivinha. Fizestes mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisas. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos, de tornamos a trazer
desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos, com quem for achado, morra, e ainda nos seremos escravos do meu senhor? E ele disse: Ora, veja também assim, conforme as vossas palavras, aquele com quem se achado será meu servo, porém vós serás as culpadas. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou começando do maior e acabou no mais novo, e achou o seu copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele, em terra. E disse-lhe José: Que é isso que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha a humildade e súplica de Judá? Então disse Judá: Que tiremos a meu senhor, que falaremos, e como nós justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, e eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o corpo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça, o varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será o meu servo. Porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seu servo, dizendo: Testes vós, pai ou irmão? E disseram ao meu senhor: Temos um velho pai e o moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou da sua mãe, e o seu pai o ama. Então tu dissestes aos teus servos: Trazei-mo a mim, e porém os meus olhos sobre ele. E nós dizemos ao meu senhor: Aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, ele morrerá. Então tu dissestes aos teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais sereis a minha face. Verei. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse-nos pai: Tornai e comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: Não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão. Se este nosso irmão menor não estiver conosco, então dissemos teu servo, meu pai: Vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim e eu disse: Certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirasse a este da minha face e lhe acontecer algum desastre, para exercer as minhas cães com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço, não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele. Acontecerá que vindo ele, que o moço ali não está morrerá. E teus servos varões descer as cães de teu servo,
nosso pai, com tristeza e a sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo, se não tornar, eu serei culpado ao meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Isso aí. O que vocês entenderam desse negócio, desse capítulo? No capítulo 44, fala sobre como José planejou deter seus irmãos no Egito. Ele fez um plano com o objetivo de testar a fidelidade de seus irmãos. José dá ordem ao seu mordomo para dar os mantimentos para seus irmãos carregarem. Além disso, José ordenou que seu copo de prata fosse colocado no saco de mantimento de seus irmãos, de seu irmão mais novo, Benjamim. Então, pela manhã, os irmãos de José, saíram da cidade do Egito. E José, então, pede para seu mordomo seguir eles. E quando o mordomo alcança os irmãos de José, ele falou tudo ordenado pelo próprio José. Então eles ficaram surpresos e falaram que jamais fariam uma coisa dessas. E os irmãos de José estavam confiantes que eles eram inocentes. Mas quando abriram o saco de cada um deles, encontraram o copo de prata no saco de Benjamim. E o mordomo havia falado que só aquele que foi encontrado o copo seria o escravo. E aqui fica bem claro que o teste que José fez para ver a atitude de seus irmãos. E quando chegaram à casa de José, se prostraram diante dele. Mas José havia falado que a pessoa que o servo encontrou o copo seria preso. E foi nesse momento que Judá se aproximou de José e iniciou a defesa a favor de Benjamim. Então Judá pediu para que ficasse no lugar de Benjamim, pois havia prometido a seu pai que ia proteger Benjamim. No capítulo 23 ao 34, mostra a fidelidade dos irmãos de José para proteger Benjamim. Quando Judá ele se coloca no lugar de Benjamim para ser preso, José ele fica impressionado por ver que os seus irmãos naquele momento está diferente. E principalmente Judá, porque quando ele era mais velho dos irmãos, e José ele vê que ele está muito diferente porque ele não era mais o mesmo Judá de antes que tinha ajudado a vender ele para os escravos. E Judá, ele não dá a esperança que para a gente não permanecer no mesmo pecado de sermos egoístas. Ele mostra para a gente ser diferente. Igual. Ele aceitou a mudança no coração dele. Ele deixou Jesus trabalhar no coração dele. Isso que me chamou a atenção foi a diferença de Judá. E para sermos transformados, temos que querer aceitar Jesus para entrar em nossas vidas, porque Deus, ele não vai nos obrigar, ele não vai forçar a gente a aceitar ele. Temos que escolher ele para entrar no nosso coração, para sermos transformados. E por mais que a transformação se doa na gente, Deus ele vai querer trabalhar nas partes mais profundas, porque ele vai querer mostrar as maravilhas que ele tem pra gente. Mas muitas das vezes a gente não aceita isso, então a gente não vê. Então, assim como Judá permitiu
a mudança, a transformação no coração dele, pode acontecer isso também com a gente, mas basta a gente querer e aceitar isso. Verdade. Me chamou a atenção no Judá. Legal. E olha que interessante, né? Apesar dele ter mudado tanto, eles nunca conseguiram contar a verdade, né? Eles tiveram que esconder isso o tempo inteiro, Sim. né? A mentira lá de José, que eles inventaram, que tinha, né, sido espedaçado por um animal e tal. Eles nunca conseguiram, apesar de se arrependerem do que tinham feito, eles nunca conseguiram contar a verdade, né? Então, fizeram uma ação que eles nunca mais conseguiram se soltar disso. Eu fiquei pensando, quando eu estava lendo agora de manhã esse capítulo, o que nós faríamos, né? O que eu faria se eu estivesse no lugar de José? Porque de repente você está frente a frente, né, com seus irmãos que te venderam, né? Você virou escravo, passou por tudo isso. Ali ele já está um homem muito importante, né? Com tanto poder quanto o faraó, mas o que ele faria com os irmãos diante disso, né? Uma coisa é você lembrar do que está passando, e outra é você enfrentar isso, né? Você olhar para os irmãos e lembrar de tudo que aconteceu. Aí, tanto que quando ele coloca o copo lá, aqui esse capítulo mostra um pouco disso, né? Que a gente tenta reproduzir nas pessoas que nos fizeram mal um pouco daquilo como é que eu vou dizer? Como uma troca, né? Ah, vocês fizeram passar por aquilo, eu fiquei aterrorizado na época lá, virei escravo, poderia ter acontecido um monte de coisa, agora vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Que ele era super, né, tinha muito poder, aí ele vai lá e coloca o copo lá para que eles passassem por, né, um pouco do que ele passou lá quando ele se viu sozinho. E ainda aí quando eles viram o copo lá, pergunta lá, por que retribuíram o bem com o mal? Né, que era exatamente o que tinha acontecido com ele e com os irmãos lá atrás. Ele não tinha feito nenhum mal para os irmãos. Por que eles fizeram um mal, né? Que é exatamente essa pergunta que está ali no versículo 5, no 4. Por que retribuíram o bem com o mal? Né? Ele está fazendo uma pergunta que lá do início, de quando eles fizeram aquilo, né? Vocês agiram muito mal, ele afirma. E depois, mais para frente, ele diz o seguinte, no versículo 9. Se encontrar o copo de prata em um de nós, que morra quem estiver com ele. E nós, o restante, seremos escravos, que é o que você falou lá de Judá, né? E aí, ocasionalmente, cai quem estava com o copo? O Benjamim, né? Que tinha as mesmas características do que, na época lá, do que aconteceu com José, o irmão mais novo, né? Que o pai de todos era o pai mais demonstrava carinho, enfim. E aí eles vê toda aquela situação, né, como se passasse um filme na cabeça deles. Nossa, olha o que está acontecendo, a mesma coisa que aconteceu lá atrás. E aí eles viram todo o sofrimento do pai, né, de tudo que aconteceu, e eles pensam assim, pô, eu não vai cair sobre nós agora é a morte do nosso pai, porque ele não vai aguentar ficar sem o Benjamim, né? Ficar sem o filho mais novo. Tanto que ele não queria deixar o Benjamim de jeito nenhum, né? E aí volta tudo isso. Então eu fiquei me perguntando assim, o que a gente faria nessa situação, né, se estivesse na pele de José? Eu acho que eu seria até mais, né, é difícil de julgar, mas eu seria até mais rude do que ele está fazendo, porque aqui ele só, ele só tá mostrando para eles o quanto, né, tá sendo ruim, foi ruim o que ele passou, né? Mas ele não escravizou eles, não bateu, né? Não deixou todos eles presos para verem como que é ficar numa prisão. Ele só deu um, um pouquinho assim do que ele tinha passado. Então, e tá na natureza a gente revidar isso, né? De mostrar, você me fez, olha tudo que você me fez passar, agora vocês vão ver vão passar um pouquinho aqui do que vocês tinham passado. Agora, se ele tivesse revidado de fato, né, falado assim, ele não tivesse perdoado os irmãos e tivesse feito a mesma coisa com eles, olha tudo que aconteceria, né? O pai morreria, né? Possivelmente, o pai já disse, se não voltar com ele não aguentaria, já estava idoso, né? E gostava muito do filho e tal. E de tudo isso que passou. Então, eu pergunto para vocês, o que vocês fariam se vocês fossem o José diante dessa situação? De agora encontrar todos os irmãos que tinham feito tudo isso e ter o poder de fazer o que vocês quisessem. Se ele quisesse, ele mandava matar todos aqui ali naquele momento.
O poder que o José tinha nessa parte da história era pleno, né? Ele só estava abaixo do faraó, mas muitos julgavam que ele tinha o mesmo poder, porque era ele que administrava tudo. Então, o que vocês fariam no lugar de José se tivesse nesse capítulo? Consegue imaginar? Eu não consigo, não. Não sei, eu ia estar maior, não sei o que eu ia fazer, assim. É difícil, né? É difícil, assim, pensar o que eu faria. Essa assim, é uma pergunta que a gente... É o nosso coração, né? Já tem um... Já fala, nosso coração às vezes é maldoso, né? A gente, na hora da situação, às vezes a gente não sabe o que faz, né? Mas o nosso coração, ele tende para vingança, né? É verdade. É verdade, Edvaldo. Falou tudo. A primeira reação que a gente tem ao se deparar com isso é querer se vingar, né? É isso que você falou, assim, é revidar, né? E a gente, normalmente, eu ainda a vingança, ela é a pior forma do revide, né? Porque você quer fazer pior do que fizeram para você, né? Então, se te deram tapa, você quer dar um soco, você não quer só retribuir daquele jeito. Aqui ele tá fazendo muito menos do que fizeram para ele, né? Muito menos. Ele só fez um teste, né, para eles. Exatamente. E ele viu que eles realmente tinham mudado, né? Ainda que tivessem que conviver com aquela mentira toda, com aquele pecado que eles cometeram lá com José, não conseguiram nunca mais consertar aquilo. Eles só tiveram um teste mesmo, né? Exatamente, porque eu acho que se fosse eu teria revidado de uma forma muito pior, de forma vingativa mesmo, né? Que José Isso serviu para ele ver a mudança que teve no irmão, né? Porque, como você falou, o irmão mais novo representava a mesma coisa que José era na época, né? E eles agiram de uma forma totalmente ao contrário do que eles fizeram com José, né? Fizeram de tudo para levar o irmão com eles, não deixar. É, verdade. Aí teve uma transformação, né, no coração dele. É verdade. A Michelle escreveu ali, não dá para discutir anos de briga, abraça teu irmão. Realmente o tempo foi curando tanto tanto o lado deles quanto, né, Deus foi agindo, quanto o lado de José, né, que foi tirando toda aquela raiva que ele estava sentindo de ter passado por tudo aquilo lá, de ser escravo, de ser prisioneiro e tal. Mas quando você se depara com a situação, que você lembra de tudo, né, que uma coisa é você lembrar o que os irmãos te fizeram e outra você tá cara a cara com o irmão, né, cara a cara com quem fez isso. E aí a gente, é por isso que eu falei assim, é uma situação em que a gente não sabe como vai reagir, né? Cada um tem uma reação, mas você cara a cara tem, né? Quem que vai te dominar nesse momento? Essa é a grande pergunta. Quem que vai te dominar na hora que você tá cara a cara? Né? Então é a pergunta de hoje, né? Se a gente tivesse cara a cara com alguma coisa ruim que nos aconteceu com alguém, quem que nos dominaria nesse momento? Né? Cristo, a gente deixaria com que Deus cuidasse disso, a gente cuidaria, os nossos sentimentos cuidariam disso, a nossa raiva, quem cuidaria disso, né? Essa vingança toda, porque é uma situação realmente muito difícil, quando você está cara a cara mesmo, com a pessoa que te fez um mal desse tamanho, cada pessoa tem uma reação. Pode ver que quando as pessoas são assaltadas, cada uma tem uma reação, né? Olha que louco. A pessoa vai, te mostra uma arma, e aí cada um tem uma reação. Tem gente que pula no bandido, tem gente que sai correndo, tem gente que grita, tem gente que fica calma, né? Cada um tem uma reação, né? E às vezes até a Dani sempre conta lá a história de quando eles foram assaltados dentro de casa e a Carla, que tá até assistindo, pulou no pescoço do ladrão. O cara tava com a arma na mão, pulou nele, só que a gente apelida ela, tem um apelido carinhoso aqui dela, que é ursinho, ela é um ursinho carinhoso, ela não cometeria
Nunca faria isso, jamais. E aí, de repente, cara a cara com a situação, ela foi lá e pulou no pescoço, tentando dar um mata-leão no um cara com uma arma, né? Só virar a arma aqui, ó, acabou, game over. Então, é por isso que eu digo, quando a gente tá cara a cara com a situação, né? É difícil de manter a calma. A Dani mantém a calma, né? Depois que acontece, ela chora, né? Começa a tremer o corpo e tal, mas na hora ela costuma manter a calma. Pode ser que nem sempre ela consiga dominar. A Mari escreveu aqui: domina aquele que nos ali estamos mais, nossos sentimentos ou mandamento. Ah, sim. A Mara está dizendo o seguinte: quem nos domina, né? Se são os nossos sentimentos ou os mandamentos, ou o amor de Cristo, né? Que o mandamento ele é mais forte, a lei, né? É isso, né? Normalmente quem nos domina são os nossos sentimentos, né? E a grande questão, né? É esse aprendizado, né? Pra gente fazer com que Cristo tenha esse domínio na gente, né? E não mais os nossos sentimentos e as nossas emoções, a nossa mente. Essa é a grande questão, né? De que a gente deixe com que Cristo, o Espírito Santo, nos domine, né? E não mais os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa mente, enfim. Legal, muito bom. A Mara está escrevendo que nos alimentamos, então eu estou entendendo que a Mara está dizendo o seguinte: o que nos domina é o que nos alimenta. Então, se o que nos alimenta são os nossos sentimentos, né? Então é isso que vai nos dominar. E se a gente se alimenta de Cristo, então é Ele que vai nos dominar diante de não só dessas situações, né? Mas de todas a nossa vida. E a Carla respondeu: foi mesmo. Fiz carinho no cara. Você deu um mata-leão no ladrão. É isso aí, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa ou vocês finalizam aí? Eu vou orar agora. Legal. Muito bom. Pode finalizar. Senhor, meu Deus, muito obrigada por mais uma live. Muito obrigada por ter nos acordado com vida, com saúde. Nos dê uma manhã abençoada e que nos proteja e nos livre de todo mal. Amém. Amém. Muito bom. Tô falando baixinho aqui que a gente alugou uma casa no Airbnb. Eu tô aqui na rua para não acordar a galera lá em casa, mas daí sai na rua, acorda os vizinhos, né? Ouvindo os passarinhos cantando aí. Um monte de passarinho. A gente veio para Guarapari passar o dia ontem. A Dani hoje está de folga, que é feriado em Vitória, né? A gente esticou um pouquinho mais aqui. Então tá bom, gente. Um beijão. A gente vai se falando aí. Obrigadão. Tchau. Tchau.